Nós vamos meditar na palavra do Senhor nessa manhã. E eu estava pensando nesses dias, e Deus começou a ministrar o meu coração nesses últimos dias agora, a respeito da esperança. A respeito da esperança. Nós temos vivido e ouvido tantas notícias, tantas coisas conturbadas, e que às vezes a gente olha para o nosso horizonte, olha para frente, olha para o nosso dia de amanhã, para o nosso futuro, projeta o nosso futuro, e muitas vezes a gente não encontra uma esperança. Muitas vezes a gente não encontra onde se agarrar lá na frente. Porque o ser humano ele precisa de todas as formas encontrar um norte, encontrar um lugar para onde ele vai, um caminho para ele chegar. E muitas vezes nessas circunstâncias onde tem nos envolvido por esses dias, a gente olha lá na frente e a gente acaba não vendo, não alcançando visualmente uma esperança. Às vezes a gente fica tão decepcionado com tantas coisas, com tudo que está acontecendo, e que a gente fala, olha, não tem jeito. Não tem mais esperança quanto a isso. O que esperar da minha vida para o futuro? O que esperar da minha vida para daqui a algum tempo? E muitas vezes a gente tem perdido a nossa esperança. E essa semana essa palavra ardeu no meu coração e a gente vai conversar um pouquinho sobre esperança, né? Conversar um pouquinho sobre o significado de esperança, sobre a aplicação da esperança e saber em Deus onde está pautada a nossa esperança. Então a gente vai conversar um pouco, a gente vai andar um pouco na palavra de Deus, para que a palavra de Deus traga luz ao nosso coração, porque se não é a palavra de Deus iluminar o nosso coração a respeito de algumas questões, a gente vai viver obscurecido, a gente vai viver imaginando coisas, projetando coisas que não é realidade. Então a realidade para a nossa vida está contida na palavra de Deus, então ela precisa iluminar o meu coração. A palavra de Deus precisa inundar, entrar no meu coração, iluminar o meu coração. Aí sim eu vou poder viver tudo aquilo ao qual o Senhor tem comunicado ao meu coração. E é através da palavra de Deus que nós vamos encontrar isso. E esperança? Esperança, às vezes, a frase que todo mundo fala, né? Esperança é a última que morre. E muitas vezes a nossa esperança tem morrido. Muitas vezes a sua esperança já até morreu. De olhar para frente e ver o que será de mim. Mas eu quero te dizer nessa manhã que, assim como nós cantamos essa canção, você tem um Deus que não vai deixar essa luta te matar. Então saiba disso, isso é o principal. As lutas e as tribulações que vêm até nós não são maiores do que nós podemos suportar. O Senhor não nos envia tribulações, dificuldades maiores do que a gente possa suportar. Então tire da sua cabeça que será o seu fim. Não será o seu fim, porque assim o Senhor já disse. Então as tribulações, elas são momentâneas. As tribulações, elas são passageiras. Pensa você agora, em quantas tribulações e quantas dificuldades você já passou na sua vida e que você superou em Deus, que Deus apareceu, como na semana passada nós falamos, o de repente de Deus. Deus aparece e muda a sua sorte. E hoje você pode contar aquela dificuldade como um testemunho. Contar aquela dificuldade como um aprendizado. Olha, naquilo que eu passei, eu aprendi isso. Aquilo que eu passei fortalece a vida de outras pessoas. Então tire da sua cabeça que é o fim, porque não é. Porque assim o Senhor decretou, não é o seu fim. O controle da situação está nas mãos do Senhor. Deus, ele não perde o controle da situação. Deus, ele se mantém ali do mesmo jeito, por eternidade em eternidade, e no Senhor não há variação. Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje, e será para sempre. Assim diz a sua palavra. Amém? Esperança. Eu fui buscar no dicionário o significado da palavra esperança. E diz assim, é um sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. É o sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. Essa definição é uma definição totalmente humana, né, para esperança. E a gente vai falar um pouquinho dessa definição como esperança. Ele já começa dizendo que esperança é um sentimento, né? Então,
nós seres humanos temos sentimentos de esperança, de algo, de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. É algo que a gente projeta como possível alguma coisa que a gente deseja. Isso é a definição de esperança. Então, um sentimento que eu tenho projetando para um algo futuro que possivelmente pode acontecer como eu desejo. Mas isso é sempre verdadeiro? As nossas esperanças no final sempre acontecem do jeito em que nós desejamos? A palavra de Deus diz que o Senhor diz assim: eu que sei que pensamento que tenho sobre vocês. Pensamento de paz e não de mal para vos dar o fim que você deseja. Então ele tem pensamentos de paz e não de mal para nos dar o fim que nós desejamos. Mas esse meio aí, ó, onde a gente vai a nossa trajetória vai se desenrolar, muitas vezes não agrada a gente. Então esse meio aí onde a gente está vivendo para a nossa esperança futura, às vezes é um pouco conturbado e foge do nosso controle. E às vezes não é aquilo que eu queria. Mas Deus está no controle de que o fim é o fim que nós desejamos. É o fim que nós almejamos. Um fim de paz, um fim de alegria, um fim de plenitude em Deus, que é o que nós desejamos. Então Deus, ele se move na história e ele gosta, ele ama agradar o nosso coração, sendo que todos nós, como seres humanos, apesar de sermos seres humanos pecadores, nós desejamos para nós um futuro bom, nós projetamos para um futuro bom. Né? Ninguém tá fora da sua sã consciência ou é louco para desejar lá no fim uma desgraça para sua vida. Eu creio que ninguém tem esse sentimento de, eu quero que no final da minha vida seja assim, uma desgraça terrível, e é assim que eu quero terminar minha vida. Ninguém pensa desse jeito. Todo mundo pensa num fim bom, num fim de paz, num futuro de paz. E o Senhor também pensa isso a respeito de nós. Mas no meio ali, o Senhor vai trabalhando com o nosso caráter. Então, essa esperança é um sentimento, é uma sensação que eu tenho projetando para um futuro. E quantos de nós perdemos essa esperança? Porque sentimentos vêm e vão. Aquela coisa que diz, amor. Amor, entre amor e paixão. Paixão é um sentimento. Eu estou apaixonado, eu estou sentindo tudo aquilo pela outra pessoa. E é o amor. O amor é uma decisão, o amor passa pela razão. Eu decido amar aquela pessoa. Porque em alguns momentos, esse meu sentimento vai esmorecendo, vai sumindo. E o que permanece? O amor, porque o amor eu decidi amar. Então, assim como a esperança é um sentimento, às vezes essa esperança esmorece no nosso coração. Às vezes a circunstância nos leva a fazer com que essa esperança vai diminuindo, vai morrendo no nosso coração. Então, por isso que nós devemos tomar cuidado de onde nós depositamos a nossa esperança. No Antigo Testamento, na Antiga Aliança, Deus havia feito uma promessa logo após a queda do homem. Lá em Gênesis 3,15, Gênesis capítulo 3, no início da história da humanidade, logo após a queda, Deus faz uma promessa. Gênesis 3,15. Eu colocarei inimizade entre ti e a mulher. Deus está falando sobre a serpente. Entre ti e a mulher. Entre a tua semente e a sua semente. Semente da mulher. Ela ferirá a sua cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Então, Deus, a primeira profecia para a vinda de Jesus, então aqui ele está querendo dizer que da mulher nasceria alguém que esmagaria, que pisaria na cabeça da serpente. Toda a história do Antigo Testamento, todo o desenrolar da antiga aliança, leva o homem, aponta para o homem uma esperança em Cristo, no nascimento do Messias, na vinda do Redentor, do Rei dos Reis. Então todo o povo de Israel, durante toda a sua história, ele vem sendo preparado para a chegada de Jesus, para a vinda de Jesus na terra como Salvador deles.
Só que durante toda essa história, o povo de Israel ele esperava um rei, alguém que se sentaria num trono e faria com que todas as nações se dobrassem diante da nação de Deus. Então essa é a expectativa até hoje do povo judeu, de esperar esse grande Messias que vai reinar aqui na terra e fazer com que todas as nações se rendam a ele e ao seu povo. Então toda a história, Deus veio cuidando do seu povo para que Jesus chegasse e como o tempo perfeito, Jesus viesse e fizesse o seu sacrifício na cruz. Então a gente vê na Antiga Aliança que todas as promessas que Deus dá para o povo, ele fala, olha, se me obedecerdes, se ouvir a minha voz, comereis o melhor dessa terra, eu vos farei próspero nesta terra, eu vos farei crescer e multiplicar a sua descendência nesta terra. A fé deles era uma fé para o futuro. Então o povo do Antigo Testamento aguardava o Redentor. Então a fé dele era projetada, a esperança deles era projetada para um futuro em Jesus. Então todo o cuidado de Deus com o povo dele era para fazer com que o povo se mantivesse até o advento de Jesus. Então o que acontecia? Deus cuidou de tal forma desse povo até que Jesus nascesse. Então desde de Gênesis até o nascimento de Jesus, Deus sempre tratava com o povo para mantê-los aqui na terra, um povo santo, um povo correto, um povo que amava a Deus, que trazia suas tradições, o conhecimento para que Jesus viesse. Então o tratamento de Deus na Antiga Aliança era fazer com que o homem se mantivesse aqui na terra, fazer com que o povo se mantivesse aqui na terra. Então por isso que todas as promessas no Antigo Testamento eram promessas terrenas, onde a gente vê que, olha, você vai ser próspero, você vai ter, eu vou te prosperar, eu vou colocar acima das outras nações. Então tudo que Deus fazia com o povo, apesar de em alguns momentos Deus conduzir o povo para o cativeiro, porque todas as vezes que o povo foi para o cativeiro, seja da Síria, seja do Egito, seja da Babilônia, seja qualquer império que dominou o povo de Deus, Deus não perdeu o controle, porque foi Deus que conduziu o povo para esse momento de escravidão. Então aqui, vamos abrir só um parênteses nesse pedacinho que eu estou falando. Por quê? Deus abençoou o povo, prosperou o povo se corrompeu, o povo não adorava o Senhor, o povo esquecia do Senhor, e em certos momentos, nesse desvio do povo, Deus mandava o povo para o cativeiro. Lá no cativeiro o povo era escravo, o povo sofria, o povo morria de fome, acontecia muitas coisas ruins com o povo. E quem mandou o povo para o cativeiro? Foi o diabo foi lá, eu vou prender esse povo. Não. Todas as vezes o Senhor não perdeu o controle. Então, às vezes, nós, na nossa vida, nós atribuímos tantas coisas ao diabo, tantas coisas a situações que eram povo de Deus. Eu sou povo de Deus, você é povo de Deus. Se você está nas mãos de Deus, o maligno não te toca. A palavra de Deus diz que o maligno não te toca. Por mais que eu não compreenda até mesmo as coisas ruins que acontecem na minha vida e na sua vida, é Deus nos guiando. Não é diferente, Deus não muda. Então Deus, lá no Antigo Testamento, ele levou o povo para cativeiros. E o povo passou por dificuldade, passou por privações. Muitos morreram no cativeiro. E eu olho para a minha vida hoje e eu tento idealizar um Deus que ele só vai fazer aquilo que é bom para mim, que é bom para o meu coração, que é bom para aquilo que eu acredito que é bom. Que na verdade eu não sei o que é bom para mim. O Senhor sabe o que é bom para mim. Aquele povo, por muitas vezes, eles eram levados a cativeiros, sofriam no cativeiro, mas Deus estava no controle de todas as coisas. Deus não perdeu o controle. Até que Deus não perdeu o controle, porque em toda a história o povo nunca foi aniquilado. Tantos povos, tantas tribos, tantos impérios que se levantaram, nenhum deles prevaleceram até hoje. Nenhum deles prevaleceram até hoje. Todos os impérios que colocaram Israel cativos, nenhum deles prevaleceram até hoje. Mas Israel, o povo a quem Deus elegeu
esse vem desde o início até hoje. Então Deus não perde o controle. Nós somos o Israel de Deus na nova aliança. Nós somos o Israel de Deus. Se você é o Israel de Deus, Deus não perdeu o controle da sua vida. E ele não perde o controle. A história está na palma das suas mãos. Então esse povo, o povo da antiga aliança, eles eram guiados por uma esperança futura. E Deus precisava manter eles aqui na terra. Então todas as bênçãos, todo o cuidado de Deus era um cuidado para a terra. Era um cuidado terreno. Era um cuidado para que as pessoas se mantivessem vivas e bem na terra. Porque precisava vir o Salvador, Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo nasceu, quando Jesus Cristo veio, teve seu ministério, foi para a cruz, morreu pelo meu pecado, pelo teu pecado, satisfez a ira de Deus que estava sobre nós, porque a nossa salvação não é uma salvação do inferno em si, porque eu não vou ser salvo somente do inferno, mas a salvação em mim, para mim, é a salvação da ira de Deus contra mim, porque o pecado em Deus, para Deus, traz ira para Deus, e essa ira foi satisfeita em Jesus Cristo. Então Jesus Cristo satisfez a ira de Deus, por isso eu sou salvo. Quando o sangue de Cristo escorre em mim, eu sou salvo. Então essa nova aliança de Cristo traz um Israel de novo para Deus, só que um Israel diferente. Aqui na antiga aliança, eu vou ler em Salmos 37, 9. Salmo 37, versículo 9, o salmista diz assim. 37, 9, versículo 9. Porque os praticantes do mal serão cortados fora, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Então todo o cuidado do Senhor para com o povo era para manter o povo aqui na terra. O povo da antiga aliança. Só que quando Jesus veio, o que acontece? Muda essa perspectiva. Essa perspectiva de igreja, de Israel, de Deus, muda. É somente uma mudança de perspectiva. O Deus é o mesmo, mas a mudança e o cuidado se torna diferente da antiga aliança. Por isso que em alguns textos do Antigo Testamento, eu não tenho uma aplicação exata ali, ó, vai ser desse jeito, porque era algo aplicado para uma antiga aliança. Eu tenho que me ater ao que Deus tem para mim na nova aliança. A partir de Jesus, o que Jesus nos prometeu e o que o Senhor tem para nós. Porque entendendo isso, que existia um cuidado de Deus com esse povo no Antigo Testamento, que eles tinham uma esperança em Jesus, nós, na nova aliança, nós temos uma nova esperança. Aquilo se completou em Jesus, a esperança deles se completou em Jesus. E a nossa salvação também se completou em Jesus. Só que agora nós temos uma nova esperança. Agora a nossa esperança não é a mesma esperança que da velha aliança. E é aí que a gente vai ver. Mas essa esperança da antiga aliança é sempre uma esperança voltada para que se resolva o meu problema. Se a gente olhar todo o Antigo Testamento, o tempo inteiro Deus tinha que estar resolvendo o problema deles, né? Lá no deserto, quando eles andavam 40 anos, Deus tinha que estar resolvendo o problema da fome. Deus tinha que estar resolvendo o problema do frio. Deus tinha que estar resolvendo o problema do calor. Então, o tempo inteiro, Deus resolvendo os problemas do povo aqui na terra. Mas era uma antiga aliança. Era onde Deus tinha que fazer para manter o seu povo. E muitas vezes na nossa vida, a gente se relaciona com Deus, mesmo estando numa nova aliança, somente nessa esfera de que Deus precisa o tempo inteiro estar apagando o fogo da minha vida. Está resolvendo os meus problemas aqui na terra. Senhor, mas e agora? O que vai ser de mim? Ai, Senhor, tudo vai se acabar, vai sucumbir. A minha vida vai ter fim agora, porque isso não aconteceu. E aí Deus tem que resolver o meu problema aqui na terra. Porque se a gente resumir, a gente acaba resumindo a nossa existência a somente os problemas e as situações aqui da terra. E quando nós fomos comprados por Jesus, tudo mudou, nós não somos mais desta terra. Nós somos forasteiros, nós não pertencemos mais a este lugar.
Nós fomos comprados para um novo lugar, para um novo ambiente. E muitas vezes nós não conseguimos ter essa perspectiva de uma esperança futura em Deus. Muitas vezes nós somente conseguimos depositar nossa esperança em Deus. Então, depositar, Salmos 27:14 diz assim, ó. No Salmo 27:14, diz assim: espera no Senhor, sê de boa coragem, e Ele fortalecerá o teu coração. Deposite a sua esperança no Senhor. Então, muitas vezes a gente até consegue depositar a nossa esperança em Deus. A gente está passando por uma dificuldade, tal, e a gente pega a nossa esperança e deposita ela em Deus. Depositar a esperança em Deus é errado? Não, é correto. Nós temos que fazer. A Bíblia diz que nós devemos lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades. Então nós precisamos transferir isso para Ele. Mas quando a gente deposita algo em alguém ou em alguma pessoa, a gente dá um tempo, já diz aquela coisa, ó, confio em você, ó, eu dou isso para você fazer. Você dá um tempo, tá, tô esperando. A pessoa vai lá, não faz, demora, tal, o que você faz? Nós como seres humanos, o que a gente faz? Tá, dá aqui para mim que eu vou fazer. Já que você não quer fazer, já que você não se preocupou em fazer, então deixa que eu faço. Essa é uma conduta nossa, do ser humano. A gente não tem essa paciência de esperar quando a gente quer que alguém faça algo. A gente não tem essa paciência de esperar. E às vezes a gente faz isso em 99,99999% com Deus. A gente deposita a nossa esperança em Deus. Olha, Senhor, eu espero é no Senhor. Isso tudo está acontecendo errado, mas eu estou esperando no Senhor. Aí a gente dá um tempo. 1 dia, 2 dias, 3. Olha, eu estou esperando no Senhor. Estou esperando, Senhor. Aí já começa a mudar, né? Ó, Senhor, estou esperando. Eu já não tenho mais a minha esperança nele. Eu estou esperando, eu estou cobrando. Não, e aí? Não vai acontecer? Tal. O que eu faço? Eu tomo de volta aquilo que eu esperava no Senhor, que eu depositei no Senhor, eu tomo de volta e eu tento resolver da minha maneira. Muitas vezes a gente faz isso. Eu faço. Quantas vezes a gente faz isso? Se a gente não se ater, a gente faz isso todos os dias. A gente diz com os nossos lábios que nós depositamos a nossa esperança no Senhor, porém, as nossas atitudes falam totalmente o contrário. Eu pego aquilo o tempo inteiro, eu coloco, eu tiro, e Deus está lá esperando. Vai depositar ou não vai? Entendeu? Então, assim, o depositar a esperança em Deus não é errado. A gente precisa fazer isso todos os dias. Um exemplo, eu até anotei aqui para dar um exemplo da Sofia, que aconteceu anteontem e ontem, comigo e a Sofia. A Sofia anteontem estava pedindo para a gente orar para Deus dar uma bicicleta para ela. Então a gente orou, Senhor, abençoa, papai, para que a gente consiga comprar a sua bicicleta, tal, porque tudo que ela quer, tudo que elas querem, eu peço para elas orarem. Ora, pede para o Senhor abençoando, o papai vai e compra. Então a Sofia foi, orou, Senhor, tal, eu quero minha bicicleta e tal. Pronto, orou. No dia seguinte, ela estava esperando alguém ligar, fazer alguma coisa, e ela falou, mas não acontece, ainda não comprou, a gente ainda não tem, o senhor ainda não pegou o dinheiro, e começou a reclamar. Aí ela pegou e soltou uma assim, mas então a minha oração não adiantou nada. Ela lançou essa, minha oração não adiantou nada. Então ela depositou uma esperança, e um dia depois ela retirou essa esperança porque ela acreditou que a oração dela não teve aquele poder, não valeu. Aí eu peguei e falei para ela, tá, filha. Então quer dizer que você pediu algo para Deus e porque demorou um dia, ou porque pode demorar 1, 2, 3, 4, 5 dias, ou até mesmo Deus pode falar, não, agora não. Por causa dessa resposta de Deus para você, você vai abandonar a sua fé em Deus? Você vai deixar de acreditar que Deus é bom e que Ele pode fazer todas as coisas? Aí ela ficou pensando assim, falou, não, papai, não vou pensar. Eu falei, é exatamente isso. Não quer dizer que por algum momento teve um dia, 2, 3, 4, 5, ou demorou todos os dias da vida, ou não aconteceu, ou aquilo frustrou porque não foi do jeito que você quis. Isso nunca pode ser a pauta de você abandonar a sua fé em Deus.
Porque nem sempre aquilo que eu quero para mim e aquilo que eu acho que é bom para mim vai ser bom para mim. Deus, ele é um pai bom. E ele é um bom pai. Muito mais do que nós, seres humanos. Então, depositar nossa fé é uma conduta correta. Porém, Deus, ele não quer somente que nós depositemos a nossa fé. Depositemos a nossa fé nele. A chave da nossa vida não está somente em colocar as nossas expectativas em Deus, projetar a nossa expectativa em Deus. Porque aquilo que a gente vive hoje aqui, a gente não vive para essa terra. O que a gente precisa aprender de uma vez por todas é que nós não vivemos aqui por isso aqui. Nós temos uma razão maior da nossa vida e da nossa fé. Porque se todas as vezes que eu estou caminhando bem e alguma coisa ruim acontece, minha fé está aqui. Eu estou caminhando aqui. Eu estou caminhando bem. Acontece alguma coisa ruim na minha vida, se eu olho somente com o olhar terreno, com aquilo que acontece comigo aqui para essa terra, perspectiva terrena, o que acontece com a minha fé? Ela vai junto com as minhas expectativas. Ela desce junto com as minhas expectativas. Agora, se a minha vida andando aqui bem com Deus, mas eu tenho uma perspectiva de que essa vida terrena não é somente ela que me interessa, aliás, ela não é a razão da minha vida. Quando eu passo momentos difíceis, a minha fé permanece inabalável. E essa fé inabalável faz com que rapidamente eu retorne da situação e me mantenha em Deus. E por mais que a dificuldade continue lá embaixo, por mais que eu esteja na dificuldade, o meu raciocínio, o meu intelecto vai me levar além. É aquela coisa da gente voar acima das situações, voar acima das nuvens, como a águia. Por quê? Por mais que esteja nublado, o meu pensamento e a minha fé, a minha confiança está aqui em cima, ela não foi abalada. Porque eu entendo que a minha vida não foi feita, que nessa nova aliança em Cristo, eu não fui projetado para esta terra. Eu não fui projetado para isso aqui que é material. Mas eu fui projetado para algo que é maior, que vai além, que transcende a minha mente. E aí, a chave de tudo está não somente em depositar a minha esperança em Deus. Mas Salmo 71:5 diz assim, vamos ler. Salmos 71:5. Salmos, capítulo 71, versículo 5 diz: Pois tu és a minha esperança, ó Senhor Deus, tu és a minha confiança desde a minha juventude. Pois tu és a minha esperança. Então aqui, o que acontece? A esperança, ela toma um outro nível. Lá no começo eu disse que a esperança, segundo a definição, era o quê? Um sentimento. Então, nós temos sentimentos em que nós esperamos e colocamos em Deus. Mas quando eu pego essa esperança, que era um sentimento, e transformo essa esperança no próprio Deus, que é inabalável, aí a perspectiva da minha vida muda por completo. Porque eu já não estou esperando alguma coisa. Eu espero alguém. Então a minha esperança é o Senhor. E a minha esperança é tudo aquilo que está contido no Senhor. Então eu deixo de pensar na esperança terrena, naquilo que me segura e me prende aqui na terra. Nos meus estresses, naquilo que eu preciso conquistar, naquilo que eu tenho que ter, naquilo que eu perdi. Eu deixo de pensar nisso porque a minha esperança já não é mais um sentimento. A minha esperança é um ser. E a minha esperança é o Senhor. Então quando eu começo a não só depositar, mas entender que eu não tenho nada e nem ninguém a não ser o Senhor, a minha expectativa, a minha perspectiva dessa vida se torna ínfima, pequena. Era aquilo que Paulo estava conseguindo entender, que tudo aqui, ele fala que a vida que ele vive na carne, ele vive porque ele tem que viver, mas a vida que ele espera em Deus, a vida futura, a vida com o Senhor é muito maior do que aquilo que ele tinha aqui como carne.
Por isso que na nova aliança Jesus fala que se nós tentarmos salvar a nossa vida, nós vamos nos perder. Mas se a gente perder a nossa vida por amor a Ele, a gente vai se salvar. Então a salvação, a construção da nossa salvação não é a gente conquistar coisas, mas é cada vez mais a gente se desprender dessa casca, se desprender dessa natureza, até atingir a plenitude em Deus. Isso nós vamos atingir quando? Que aí sim é a esperança do cristianismo. Colossenses 1, 16 e 17. Vamos ler aqui. Isso é muito importante a gente compreender. Porque muda toda a perspectiva, todo o olhar nosso muda. Diz assim, Colossenses 1, 16 e 17. Porque nele todas as coisas foram criadas no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos ou dominações, ou principados ou potestades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Nele antes de todas as coisas e por ele todas as coisas subsistem. Então, tudo está nele e por ele e em Cristo. E a palavra de Deus diz assim que esse mesmo Cristo, que tudo subsiste nele, poderes, principados, potestades, tudo subsiste nele, nada do que foi feito poderia ser feito se não fosse por intermédio dele, diz que Cristo, esse Cristo em nós, é a esperança da glória. Esse Cristo em nós, essa plenitude em nós, esse Senhor que a gente agora transfere a esperança já não são coisas depositadas em Deus, mas o próprio Deus em nós. Então essa esperança, o Cristo em nós, é a esperança que nós temos da glória. E 1 Coríntios 15, ele vai falar o seguinte, que é um marco da nossa fé. Se nós não entendermos isso, nós perdemos tempo na nossa vida sofrendo desnecessariamente. Diz assim, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 16 em diante. Porque se os mortos não ressuscitam, então Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, a vossa fé é vã, e ainda estáis em vossos pecados. O que Paulo está falando aqui? Paulo está defendendo a nossa fé a respeito daquelas pessoas que não criam na ressurreição, criam em Jesus, criam em tudo que ele fez, mas não criam que Cristo tinha ressuscitado e que a promessa de nós um dia ressuscitarmos com ele seria verdade. Eles não acreditavam nisso. E se nós não acreditarmos na ressurreição dos mortos nos últimos dias e que nós ressuscitaremos em corpo glorificado para vivermos eternamente com eles, a nossa fé é vã. Então assim, se eu não creio a nossa esperança é essa, de um dia nós ressuscitarmos em corpo glorificados e morarmos eternamente com ele. É isso que Paulo está querendo dizer. Se a nossa fé não for canalizada para isso, para o último dia na ressurreição dos mortos, e um dia nós estaremos com ele para sempre, morando lá no céu, com ele para sempre, a nossa fé é vã. Então tudo que a gente faz aqui, as nossas esperanças depositadas em coisas terrenas, vai só nos manter aqui embaixo. Assim como na antiga aliança, a esperança deles mantiveram eles aqui na terra. Mas a nossa esperança não está nessa terra. A nossa esperança é a ressurreição em Cristo. A nossa esperança é a ressurreição do nosso corpo glorificado para Cristo, para que nós possamos morar com Ele eternamente. Então nós não podemos depositar nossa esperança em coisas passageiras, porque quando nós depositamos a nossa esperança em coisas passageiras, as coisas passam e a nossa esperança também passa. A nossa esperança tem que ser o Senhor. E quando a minha esperança é o Senhor, o Cristo, a Bíblia diz que tudo converge em Cristo. Então tudo que eu preciso, tudo que eu quero, tudo que eu almejo está nele. Se a minha esperança é nele, tudo eu vou conquistar nele. Se eu não conquistar, é porque aquilo não era para mim. Então isso não vai abalar a minha fé. Porque a minha esperança não está nas coisas que eu quero conquistar, mas a minha esperança está nele. O que vier é dele. E aí ele continua dizendo assim: e também os que dormiram em Cristo
pereceram. Então as pessoas que morreram não vão ressuscitar, então acabou. Morreu, acabou. Se apenas nessa vida temos esperança em Cristo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Esse versículo ele é muito forte. Se apenas nessa vida temos esperança em Cristo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Ele não diz aqui que se somente nessa vida nós tivéssemos esperança em coisas, em pessoas, em políticos, em situação do país, em pandemia, né? em vacina, em remédio. Se a nossa esperança estivesse somente em coisas, nós seríamos os mais infelizes. Não. Ele diz que se a nossa esperança em Cristo tiver somente para as coisas dessa terra, nós somos os mais miseráveis. Por mais que a nossa esperança esteja depositada em Cristo, mas essa esperança se refere somente às coisas dessa terra, nós ainda somos miseráveis. Então você como cristão, nós como cristãos, se nós continuarmos depositando as nossas esperanças em Cristo, mas somente no nível daquilo que precisa acontecer aqui na terra, daquilo que precisa ser resolvido para mim aqui nessa terra, se eu não tiver uma mentalidade de que isso vai passar, de que essas coisas vão passar, de que isso tem um tempo, é perecível, e eu preciso colocar minha esperança naquilo que é eterno, eu continuo sendo um miserável. Na verdade, ele diz que nós somos os mais miseráveis, porque existem aqueles miseráveis que depositam a sua esperança nessa terra por si só. Mas nós nos tornamos mais miseráveis porque nós estamos pegando as nossas esperanças terrenas e depositando em Cristo. E somente as esperanças terrenas e depositando em Cristo. Então nós nos tornamos mais miseráveis. Então nós como cristãos, nós devemos mudar a nossa mente e entender que tribulações vamos ter. A Bíblia fala que nós vamos ter tribulações, mas isso não pode abalar a nossa fé. Eu fico pensando, tantas pessoas hoje não eram os mártires da igreja primitiva, mas existem pessoas hoje que estão morrendo em países que não pode ser pregado o evangelho. E que a pessoa fala, eu sou um cristão, eu creio em Jesus como meu salvador, ele é morto. Então hoje ainda acontece isso. E eu fico pensando, se isso acontecesse hoje, batesse um decreto, falar todo mundo que nem aconteceu com Daniel, com Sadraque, Mesaque, Abednego, baixou um decreto, todo mundo que se declarar cristão vai morrer. Como nós reagiríamos? Se eu tivesse, todo cristão vai morrer. Se a minha esperança tiver montada em coisas que eu preciso resolver aqui na terra, fazer, o que vai acontecer com a minha esperança? A partir do momento que eu tenho essa notícia, a minha esperança já morre, antes mesmo que eu morra. Por que a sua esperança tem morrido até mesmo antes de você morrer? Porque é uma esperança que se pauta em coisas terrenas. Então assim, você acha que Deus é injusto, que deixa pessoas em alguns países morrerem, em outros países não morrem, vivem uma vida boa, tranquila? Deus é injusto para isso? Não. As coisas acontecem lá, mas as coisas também podem acontecer aqui. Você não está isento e você não está livre de uma perseguição de morte. A Bíblia diz que nos últimos dias nós seríamos odiados por todos. Então se nós vamos começar a viver os últimos dias na terra, você e eu seremos odiados por todos. E qual vai ser a minha conduta e a sua conduta? Onde está depositada a minha esperança e a sua esperança quando nada mais nessa terra tiver suporte para mim? Nós precisamos pensar e amadurecer e ter um evangelho e ter um cristianismo amadurecido em nós para que a gente viva acima dessas situações. Porque eu não posso pautar a minha vida somente por aquilo que eu vejo aqui na terra. Óbvio, a Bíblia diz que nós devemos lançar todas as nossas ansiedades no Senhor. Seja, eu não tenho o que comer hoje. Eu perdi o emprego. Eu não trabalhei. A política está assim. Tudo isso eu preciso lançar diante do Senhor e que Ele vai cuidar. Só que eu tenho que pautar a minha vida nisso? Não, a minha esperança é outra. A minha esperança é aguardar a vinda do Senhor Jesus. A igreja precisa acordar para isso. A igreja precisa acordar que existe um Jesus
que prometeu que vai voltar. Ele vai voltar para nos levar, ele não vai voltar para deixar a gente aqui e viver do mesmo jeito. Ele não vai voltar para ficar andando com a gente aqui nessa terra do mesmo jeito que a gente está. Ele não vai voltar para andar no carro que eu quero ter, o melhor do ano, a melhor mansão que eu queira ter. Deus vai vir aqui para morar comigo aqui nessa terra. Não. Ele vai nos levar com ele. Essa tem que ser a nossa esperança. Que nessa manhã o Senhor possa alcançar o seu coração. E que o Senhor possa mudar essa perspectiva no seu coração de esperança. Porque quanto mais eu nutrir esperanças terrenas e passageiras, mais frustrações eu vou ter ao longo do tempo. Então, se eu estou pensando nesse tempo de dificuldade, de aperto, tal, se eu começar a depositar minhas esperanças somente na resolução desses meus problemas, ele acaba esse problema, mas amanhã vem outro problema. Então eu tenho que gastar um esforço enorme de esperança em coisas. E eu não descanso em Deus, sabendo que Ele é a minha esperança. Vai acontecer uma coisa hoje, mas eu estou descansando no Senhor. Acontece uma coisa amanhã ruim, mas eu continuo descansando no Senhor. Amanhã uma tragédia horrível, mas eu continuo descansando no Senhor. Porque a minha esperança ela não está no Senhor, mas ela é o Senhor. Então transfira toda a sua esperança para o Senhor. Porque a nossa esperança precisa ser o Senhor. Porque é nele onde eu encontro todas as coisas. Então vamos deixar de gastar tempo tentando resolver pequenos problemas terrenos. Vamos focar nossa mente, a nossa inteligência, todo o nosso ânimo, toda a nossa força naquilo que é eterno, no Senhor. Vamos depositar nele e que ele seja a nossa esperança. Porque a sua esperança não é essa terra. A sua esperança, Deus não te chamou para ter uma vida boa nessa terra. Esse não é o chamado do Senhor. Deus não falou, Jesus no ID, ele não falou assim, olha, eu vou prosperar a todos vão ser muito ricos, vão ter tudo. Aí você vai, prega o evangelho a toda criatura. Ele não falou isso. Então, qual que é o seu papel nessa terra? É proclamar o nome do Senhor. Se você vai ter muito dinheiro, se você vai ser rico, se você vai ser pobre, se você vai ser miserável, isso nada importa. Isso nada importa para Deus. O importante é o projeto que Deus tem para a sua vida. O que Deus projetou para a sua vida. Seja com muito ou seja com pouco, seja feliz. Seja com muito ou seja com pouco, a sua esperança tem que ser o Senhor. Vamos depositar a nossa esperança nele. Enquanto nós não pararmos de depositar a nossa esperança em coisas, políticos, situações, a gente vai continuar sofrendo. Então vamos deixar de sofrer. Nós somos um povo nós não somos um povo chamado para o sofrimento, para sentir sofrimento. Nós somos um povo, sim, que sofre e vai continuar sofrendo até os últimos dias. Nós somos um povo sofredor, porque Cristo sofreu. E as marcas de Cristo têm que estar em nós. Nós vamos sofrer, continuar sofrendo. Mas as nossas momentâneas tribulações têm um peso de glória eterna. Então, quando Paulo diz que a nossa momentânea, pequena tribulação, por mais que para a gente seja muito, isso vai ter um peso exponencial de glória para o Senhor. Vamos mudar a nossa projeção, vamos mudar aquilo que a gente projeta para nós, porque nós devemos ter a nossa esperança nele. A nossa esperança tem que ser o Senhor. Quando eu começar a entender que eu estou passando dificuldade, mas eu espero nele, porque a minha esperança é ele, eu não tenho ninguém. Quantas vezes eu olho para Gisele e tal, assim, meu amor, ele é a nossa esperança. A gente não espera em nada e nem ninguém. A nossa vida anda esperando em Deus. E a gente tem tentado todos os dias nutrir isso no nosso coração. Porque isso não é uma coisa que acontece, agora não. Você precisa todos os dias pensar, meditar, entender que a sua esperança é o Senhor. A dificuldade vem, mas a minha esperança é o Senhor. A tribulação vem, mas a minha esperança é o Senhor. Que nessa manhã, essa esperança que é o Senhor, inunde o seu coração.
Que essa esperança que é o próprio Deus inunde o seu coração. Que a sua esperança não seja somente mais sentimentos de espera, mas que ela seja algo eterno, mas que ela seja uma pessoa que vai inundar todo o seu ser e vai trazer, realidade para a sua vida. Que nessa manhã essa palavra alcance o seu coração, alcance a sua vida e que a partir de hoje você possa mudar essa perspectiva da sua vida, dos seus pensamentos, do seu caminhar e que sim, Deus fará toda a diferença. Pode ser por uma coisa positiva que você queira ou não, mas a esperança em Cristo, ela carrega consigo a alegria e a paz. Então, quando eu tenho esperança, que é o Senhor, ela carrega consigo a paz e a alegria. Então, toda vez que eu estou numa tribulação, mas eu tenho a minha esperança, que é o Senhor, eu tenho paz e alegria em meio à tribulação. Essa é a paz que excede todo entendimento. Porque por mais que eu esteja em tribulação, a minha esperança é o Senhor. Amém? Que Deus abençoe o seu coração, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa. E Pai, em nome de Jesus, Deus, nós oramos nessa hora, Pai, para que essa palavra seja viva, eficaz no coração dos meus irmãos, no meu coração, na minha casa. Em nome de Jesus, Deus, que nós possamos mudar de uma vez por toda a nossa mentalidade a respeito de quem é o Senhor. O Senhor vai muito além daquilo que eu penso, daquilo que eu imagino, mas que nós possamos ter essa mentalidade transformada e saber que eu não posso depositar a minha esperança em coisas, em projetos, mas a minha esperança não pode ser somente um sentimento. A minha esperança tem que ser alguém. A minha esperança tem que ser um ser, que é o Senhor. Que eu possa todos os dias depositar essa minha esperança somente em Ti. Porque é em Ti que eu espero a redenção de todas as coisas. A redenção do meu corpo. Para que um dia eu more eternamente com o Senhor. Essa é a minha esperança. Que essa seja a esperança dos nossos irmãos. E que nós possamos tirar os nossos olhos dessa terra e projetar os nossos olhos no céu, que é o lugar onde nós viveremos para sempre. E que o Senhor possa guardar o meu coração e o coração dos nossos irmãos. E que o grande amor do Senhor, a graça imensurável do seu Filho Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo em nós, seja com a minha vida, a minha casa, a minha família, seja com a vida dos meus irmãos, com a casa dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém.